queria começar a fala com vocês com uma parada dessas questões de ajuste fiscal, de problemas, para a gente tentar repensar que país é esse que nós vivemos. Este país chamado Brasil. Né? Nós somos, sem dúvida nenhuma, o país mais rico do mundo. O Brasil é o país mais rico do mundo. Nós somos a maior área de água potável do planeta. Não há outro país que chegue próximo ao Brasil em termos de água potável. Nós somos a terceira maior reserva de petróleo do mundo. E, segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros da Petrobras, nós, com os campos que já estão mapeados, que ainda não estão levantados, mas já mapeados, somos a primeira maior reserva de petróleo do planeta. Nós somos a maior área de terras agriculturável, um clima propício, riquezas minerais diversas, muitas riquezas. Nós temos aqui o nióbio. Pouca gente já ouviu falar em nióbio, mas nióbio é um elemento químico que o Brasil possui 96% de todas as reservas de nióbio do planeta. Que é da família Moreira Salles. Muito bem. Explorado por uma empresa privada que não traz nenhum resultado ao país. O Canadá, com 2% do nióbio, mantém educação de qualidade para o seu país. Não é? Nós somos a 9ª economia mundial. Já fomos a 6ª até recentemente. Hoje somos a 9ª economia mundial. Isso significa muito dinheiro em circulação no país. Tributo, a carga tributária não é a mais alta, mas nós temos uma carga tributária significativa, equivalente à carga tributária do Reino Unido. E qual o retorno que nós temos dessa carga tributária? Pagamos muito mais, por exemplo, do que nos Estados Unidos. E o que nós temos em retorno? Saúde? Educação? Saneamento? Segurança? Para onde vai o dinheiro? Esta é a pergunta que nós temos que fazer nesse nosso país. Para onde é que vai o nosso dinheiro? Né? E aqui, eu digo a vocês que o grande ralo que consome o dinheiro deste país se chama dívida pública. E esta é a maior corrupção ainda não apurada. Vocês vejam que nós estamos assistindo, dia após dia, escândalos aí de construtoras, não é isso? Construtoras que financiavam campanhas daqui, dali, daqui por lá. E quanto que os empresários que financiavam campanhas e tudo mais exigiam de retorno depois. É isso que a gente tem lido nos jornais, nas televisões. Eu pergunto, quem são os maiores financiadores de campanha? Eram as construtoras? Não. Os maiores financiadores de campanha, as instituições financeiras. Esses são os maiores financiadores de campanha. Por que a televisão não tem noticiado absolutamente nada da Previdência Social? Quando noticia para dizer que é deficitária, totalmente contrária a tudo que a gente verificou aqui até agora. Por quê que as televisões não publicam? Por que os jornais não colocam isso? Por que os rádios não colocam isso? Pode ver, nas principais atrações das televisões, depois das novelas, depois do telejornal, veja quem é que está
ali como patrocinador daquele horário nobre. Sempre tem uma instituição financeira. Né? A Copa, todas essas coisas aqui, eu sou BRA, lembra? BRA de Brasil, BRA de Bradesco. Tudo isso, vocês veem, sempre tem. E qual é o retorno que as instituições financeiras estão pedindo de tudo isso? Se publicar alguma coisa na televisão, perde patrocinador. É por isso que não sai a Previdência lá como devia sair. Por que os políticos estão votando essa barbaridade e outras? Porque estão sendo patrocinados. É o escândalo que ainda não foi apurado. É o escândalo das instituições financeiras. Veja aqui esse primeiro quadro que eu trouxe para vocês. Este é o orçamento federal. O orçamento público federal é aquele que pega tudo que é receita. A receita dos tributos que nós pagamos, que não são poucos. A receita das estatais, que são lucrativas e que estão querendo privatizar. Recursos de toda sorte estão aqui neste orçamento da União, que em 2017 está previsto para esse ano uma receita de 3.399 bilhões. Esta é a previsão para 2017. Tudo o que nós vamos arrecadar, inclusive lançamentos de títulos da dívida pública. E como é que nós vamos gastar esse dinheiro? Qual é a vontade de gastar esse dinheiro? Ano após ano, isso está sendo mais ou menos da mesma forma, com pequenas divergências de percentuais, mas é mais ou menos assim. Para 2017, mais da metade de tudo que for arrecadado, 50,66% destinado a pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Mais da metade vai para o sistema da dívida. De tudo que é arrecadado, de todos aqueles 3.399 bilhões. Qual é o segundo item que representa maior destinação de valores? É a Previdência Social, com 19,13% dos valores do Orçamento Geral da União. É exatamente aí que estão de olho nesta reforma tributária, nessa reforma da Previdência. Por que é que estão de olho aí? Eles estão de olho aí para deixar de gastar esse dinheiro aqui e passar esse dinheiro para onde? Para cá, para aumentar essa fatia que ano após ano venha sendo ampliada. Né? Nós estávamos aí próximos da metade. Já para esse ano, já estamos programando o que vamos gastar com dívida, mais ainda do que a metade. Né? A terceira fatia, vem aqui, transferências para estados e municípios. Tem um percentual de 7%. A doutora Sandra mostrou na transparência dela, são mais de 5.500 municípios. Todos os estados e mais o Distrito Federal para receber 7% do dinheiro que a União arrecada. A União concentra os tributos para ela, toda a arrecadação, e quando ela distribui esse pingo para os estados e municípios. Não é à toa que estados e municípios estão de pires na mão, sem ter como pagar suas próprias despesas, as despesas básicas, não é? Porque não tem repasse da União.
Quando a gente vai para as despesas das áreas sociais, então é uma tristeza. Olha aqui, quem fica com a maior fatia é saúde, com 3,36%, educação, 3,26%, trabalho, 2,20%, ou seja, são fatias mínimas do orçamento que já vão para essas rubricas sociais, né? Temos outras aqui, saneamento, 0,04%. Então, veja que nós já tivemos aprovado agora recentemente, que virou uma emenda complementar, está na Constituição, que essas áreas sociais aqui, durante 20 anos, não poderão mais receber nenhum dinheirinho a mais. Esse tanto que é gasto aqui, por 20 anos está congelado. Vocês acompanharam isso? Acompanharam? Que foi aprovado isso recentemente. É isso aqui que está congelado, são chamados os gastos primários. O que é gasto primário? É toda essa despesa do país. Saúde, educação, pagar os professores, pagar médicos, pagar enfermeiras, pagar material de saúde, pagar tudo isso se chama gasto primário. O que não é gasto primário? Está aqui, ó. Isso não é gasto primário. Na exposição de motivos da lei que aprovou isto aqui, que congelou por 20 anos as despesas do país, naquela exposição de motivos estava dito muito claro, tudo que superar, se o Brasil jorrar petróleo, se o nióbio atingir um preço enorme e a gente ficar com uma exuberante performance econômica, tudo mais não poderá constitucionalmente ir mais aqui para a área social, porque nós vamos destinar o dinheiro para o sistema da dívida. Está escrito lá, na exposição de motivos. Então, o que não irá para a área social, irá aqui para juros e amortização da dívida. E esta parte da Previdência Social tem tudo a ver com a dívida pública também. Porque o dinheiro que é retirado daqui, através da DRU, que nós vimos já falar com a Sandra, tem servido para quê? A DRU é a desvinculação de receitas da União. Até agora era de 20%, e recentemente passou de 20% para 30%. Para onde tem ido esse dinheiro que desvinculou da Previdência, que garfaram da Previdência, tem ido para onde? Para cá, para dívida, para pagamento de dívida pública. Bem, mostrando para vocês que em 2015 nós tínhamos uma dívida externa de 545 bilhões de dólares, que corresponde a 1.716 bilhões, né, transformando para real, uma dívida interna de quase 4 trilhões, um total da dívida brasileira naquela época de 5 trilhões 652 bilhões, em dezembro de 2015. 5 trilhões 652 trilhões. Gente, dá para ter ideia do que é isso? Em termos de valor, é um absurdo, né? É muita coisa. E eu pergunto a vocês, se o nosso país fez 5 trilhões de dívida, se ele se endividou desta forma, para onde foi esse dinheiro? Ele pegou esse dinheiro e aplicou em saúde? Vamos de novo. Aplicou na educação? Não. Aplicou no saneamento? Na segurança? Aonde foi esse dinheiro? O sistema da dívida pública é diferente do endividamento de uma pessoa. A gente não é contra a dívida. A dívida pode ser uma coisa saudável num determinado momento. Você pode precisar comprar um carro, vai lá,
retira o dinheiro para comprar seu carrinho e vai pagando aos poucos. O governo precisa construir uma escola, vai lá, pede um dinheiro emprestado, constrói uma escola. O problema da dívida pública é que ela não tem essa contrapartida. São mecanismos contábeis, juros sobre juros, mecanismos meramente fictícios que fazem com que esta dívida vá crescendo, aumentando, 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 sem nada de volta para a população. Nós só ficamos cada vez devendo mais e não temos em contrapartida absolutamente nada por causa dessa dívida pública. Então, o sistema da dívida é isso, é uma utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos, ele vai tirando os recursos do orçamento, né, e não financia o Estado, ele não traz nada para o Estado em contrapartida. Esse sistema se reproduz internacionalmente, a gente já viu em vários outros países, da América Latina, da Europa, de outros lugares muito parecidos, né? Aqui no Equador, nós já fizemos, inclusive, uma auditoria da dívida aqui do Equador. A Grécia está passando ainda por problemas seríssimos, a Itália, a Espanha. Então, vários países estão vivendo um problema da crise da dívida, né? Dívidas sem contrapartida, juros sobre juros. E o maior beneficiário de tudo isso sempre é o credor, o sistema financeiro. Para vocês terem uma ideia de como é perverso e como a gente vai pagando, pagando, pagando a dívida, e ela, em vez de acabar, ela sempre vai aumentando. Veja só, de 2003 até 2015, o país foi superavitário. Nós não fomos deficitários, nós fomos uma deficitário, entre aspas, vamos dizer, em 16, mas de 2003 a 2015, o Brasil fez superávit, ou seja, teve mais receitas do que a despesa primária. E o superávit foi de 824 bilhões. Olha, 824 bilhões que sobrou para o país. Né? O país destinou o superávit para quê? Para quê? Para pagamento do sistema da dívida. Muito bem. Mas, apesar de ele ter dado todo esse dinheiro para pagamento de dívida nesse período, a dívida pública se multiplicou neste mesmo período de 839 bilhões no final de 2002 para 4 trilhões no final de 2015. Quer dizer, você paga, 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 e a dívida aumenta, 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 sem contrapartida para a gente. Não é? E as razões para esse aumento dessa dívida, né, se deve, por exemplo, em grande parte, à atuação do Banco Central. Né? Nós pagamos todos os anos, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós pagamos todos os anos os prejuízos do Banco Central são virados em dívida pública. Antigamente, não. Antigamente, o Banco Central era como qualquer outra empresa. Se desse prejuízo, ia lá na contabilidade, prejuízo acumulado. Agora não. Agora o Banco Central faz todas as suas ações, agindo com uma performance equivocada economicamente, dá prejuízo, e o prejuízo que o Banco Central dá lá vira títulos da dívida pública, e quem paga esse prejuízo somos nós. Nós é que pagamos esses títulos da dívida pública, dos prejuízos que o Banco Central fez, como, por exemplo, esse swap cambial. As coisas em economia, eles botam uns nomes bem difíceis, que é para ninguém, já fala swap cambial, já muda de assunto, porque eu não vou entender isso. Mas é simples. Lembra quando a moeda estava para o dólar aquele câmbio de 2 para 1?
Aí os Estados Unidos anunciaram que ia subir, valorizar a moeda deles. O Banco Central vai valorizar a moeda. Então, todo mundo queria comprar moeda americana. O Banco Central disse, não compre moeda americana, faça aqui comigo um contrato de swap cambial, que é o seguinte, se a moeda subir, eu te pago a diferença. Se a moeda baixar, você me paga a diferença. Isso é um contrato de swap cambial. É simples assim. Milhões de contratos foram feitos. E bilhões de prejuízo gerou isso para o Banco Central. Porque a moeda subiu. Estava anunciado que ia subir. A moeda subiu, o Banco Central pagou bilhões às grandes multinacionais que compraram a moeda, as grandes financeiras que compraram bastante moeda, ficaram com a moeda americana. E quem que está pagando os títulos da dívida pública para cobrir esse prejuízo? Nós. Dívida pública, que não trouxe para a gente nenhuma vantagem, não trouxe absolutamente nada, e nós estamos pagando isso. Né? Esse pacote de ajuste fiscal que colocaram é um pacote de ajuste fiscal que tem inúmeras medidas. Eu botei aqui só duas, né? Mas tem inúmeras medidas, e todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas tiram direitos da população, direitos do cidadão, direitos do trabalhador, direitos do aposentado, e retiram isso. Para que finalidade? Porque se você retira um dinheiro que estava destinado para cá, se você retira esse dinheiro, você destina para um outro lugar. Para quê? Para o sistema da dívida. Não é à toa que nós temos um ministro da Fazenda do setor financeiro. O senhor Meirelles tem um currículo, todo ele, do setor financeiro. Quem dita as regras desse país há anos, e não é só nesse governo, é o setor financeiro. Temos aí a emenda complementar 93 de 2016, que aumentou a DRU de 20% para 30%. Não bastasse 20%, 30% agora vai ser o grampo do dinheiro de todas essas rubricas sociais, inclusive da Previdência. Vai tirar 30% da Previdência. E ainda criou a DREM, que é a desvinculação de receitas de estados e municípios, que não existia isso, agora também para estados e municípios. A emenda complementar 95 de 16, que foi essa foi a PEC da morte, isso nós temos que trabalhar para revogar, porque isso aí é o fim do mundo. Congela por 20 anos os gastos primários, aqueles mínimos gastos que a gente tem hoje com saúde, com educação e tudo mais. Ainda para aqueles que advogam um Estado mínimo, que fala assim, não, eu acho que o Estado tem que ser mínimo mesmo. O Brasil, para ter um Estado mínimo, precisava progredir muito, porque nem mínimo nós somos. Então, nós precisávamos de investimento aqui em gasto primário, que, além de serem todos carentes, isso ajudaria a movimentar a economia do país. Mas não, congelamos aqui por 20 anos esses gastos primários. Já vimos agora a reforma que acabou de passar da terceirização, uma reforma trabalhista que querem passar, que leva a algo parecido ao tempo da escravidão. Estão querendo transformar o Brasil numa China, né? Para tentar fazer a competitividade da China, que as pessoas trabalham sem direito algum. Né? E a PEC 287, que é essa que nós estamos conversando aqui, que é a bola da vez, que é esse saco de maldades e que acaba com o Estado realmente, porque ele retira o poder
de compra das famílias espalhadas por esse país, que, como bem disse a doutora Sandra, com esse dinheiro da Previdência, os municípios vivem. Quando as pessoas lá, de todas as suas cidadezinhas, recebem o seu dinheirinho da Previdência, muitas vezes sustenta uma família que está desempregada, que vive às custas até do segurado. E isso movimenta os municípios, a economia. Se você retira isso, aí trava de vez, né? Como já disse, a Seguridade Social foi pensada na Constituição de 88, pelos constituintes de 88, e a Seguridade Social é uma organização de 3 pontas, né? A saúde, a previdência e a assistência social. Foi assim que o Constituinte de 88 pensou a garantia do cidadão, para garantir o básico ao cidadão brasileiro. Esses dados foram tirados daquela publicação que a Sandra mostrou, feita pela Anfip e Fundação Anfip, que é uma excelente publicação que estuda com profundidade a questão da previdência social. Eu vou passar aqui para vocês um outro olhar sobre o que a Sandra já falou, para mostrar para vocês, com base nas publicações da própria Anfip, como é que a gente diz, qual é a diferença entre os dados que a gente apresenta e mostra que a Previdência, a assistência, a Seguridade Social, ela é superavitária, e por que é que o governo, quais são as diferenças de número que o governo apresenta para mostrar que é deficitária? Esses aqui são os dados que mostram que a Seguridade Social é superavitária. O que foi considerado nesses cálculos? Tudo aquilo que está previsto no capítulo da Seguridade Social. O capítulo da Seguridade Social da Constituição é muito detalhista. Ele bota tudo que é receita e tudo que é despesa que pode ser usada como Seguridade Social. Então, você tem as receitas de contribuições previdenciárias, urbano e rural, né? COFINS, CSLL, PIS/PASEP, outras contribuições, né? Tem receitas de entidades da Seguridade Social, diversas delas, né? Somando todas as receitas constitucionais previstas, você tem os valores de 2005 a 2015 aqui embaixo. Essas transparências, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui à disposição, e, se vocês quiserem, podem pegar à vontade, né? E também eu usei os dados da Anfip porque eles são abertos. Eles estão no site da Anfip para consulta geral, né? Aqui as despesas realizadas, tem aqui os benefícios previdenciários, os benefícios urbanos, rurais, os benefícios assistenciais, assistências aos idosos, aos deficientes, Bolsa Família, com saúde, assistência social, benefícios do FAT, enfim. Tem aqui as despesas com a Seguridade Social que estão previstas na Constituição, no capítulo da Seguridade Social. Confrontando uma com a outra, né, nós temos aqui o resultado da Seguridade Social superavitária em todos esses anos. Aqui está o resultado da Seguridade Social superavitária. Né? Por que na conta do governo a Previdência é deficitária? Por que na conta que eles apresentam é deficitário? Né? Então, eu coloquei aqui, são vários os motivos, eu botei alguns, os mais significativos. Né? Um deles é a subtração de receitas por meio da DRU, que foi que a doutora Sandra falou aqui e mostrou muito bem. Aquela desvinculação de receitas da União garfa da Previdência Social 20% todos os anos. E agora, não satisfeitos, aumentaram para 30% da DRU. Desconsidera os recursos de aplicações financeiras dos órgãos da Seguridade Social.
quando a Seguridade Social recebe dinheiro, ela vai lá e aplica. E são dinheiros de valores elevados, e o resultado da aplicação financeira é elevado. E esse dinheiro é aplicado na Seguridade Social. Essas aplicações financeiras não são consideradas como receitas pelo governo. Desconsidera as compensações pela desoneração da folha, insere no regimento geral da Previdência os servidores e os militares. Ora, o servidor público tem um regime à parte, é um regime separado, com regras separadas. Eles podem até querer fazer a unificação agora, mas até agora é um regime à parte, não previsto na Constituição. E os militares, então, é tão à parte que os militares sequer contribuem para a Previdência. A despesa com a Previdência do militar tinha que estar na rubrica lá da Segurança Nacional, lá na parte da Segurança Nacional. Então, eles são incluídos indevidamente. A Constituição não coloca os militares dentro da assistência social, dentro da Seguridade Social, e eles são incluídos por conta do governo. E inclusão de despesas incompatíveis com as despesas da Seguridade Social. Por exemplo, o hospital militar, as despesas com o hospital militar. Eles pegam e colocam como despesa lá na Seguridade Social, né? Essa aqui é a tabela de quanto que a DRU roubou da Seguridade Social nesses anos. Aqueles 20%, que agora vai aumentar para 30%, olha, tudo isso aqui é o valor que nós pagamos de DRU, desses tributos, todos que foram colocados para a Previdência Social, para a Seguridade Social, quanto é que garfaram para ser destinado a pagamento da dívida. E aí, com todas essas distorções, a conta do governo acaba dando negativa, porque eles, além das receitas previstas na Constituição, eles desconsideram aquelas receitas de aplicações financeiras, etc., né? As receitas que são subtraídas pela DRU, eles não colocam, eles esquecem que tiraram para a DRU, esquecem, entre aspas, né? E mantêm os valores, né? Então, para eles, dá uma total de receitas bem menor. As despesas, por outro lado, são aumentadas, com um total de despesas estranhas, como eu falei, como o caso, por exemplo, do hospital militar. Então, o saldo do governo dá negativo por causa dessas distorções absurdas e contrárias à Constituição Federal. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: essa economia completamente equivocada que o Brasil tem tido não é uma economia deste governo. Também não é uma economia do governo anterior, nem do seu antecessor e nem do outro. É uma economia que vem sendo, você muda governo, governos de várias tendências, cada um com o seu perfil, porém, a linha econômica do Brasil tem se mantido a mesma desde os anos 80 para cá. De meados do ano de 80 para cá, nós temos uma mesma economia no país. Entra governo, sai governo, e a linha econômica é a mesma. Vocês vejam que, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, o primeiro ato de governo dele foi uma reforma da Previdência. Quando Lula assumiu, no primeiro mandato, o primeiro ato do Lula foi a reforma da Previdência. A Dilma fez pequenas reforminhas durante o governo dela. E agora o Temer entra, não foi a primeira, mas compõe a sua reforma para o país, a reforma da Previdência, né? E a gente vê que esse caminho é adotado
por alguns outros países endividados também. E a gente vê muita semelhança entre essa condução no Brasil e de alguns outros países. O que é isso? Como é isso possível? É porque isso não é um projeto de governo. Esse é um projeto para o Estado, pensado por organismos internacionais. FMI, Fundo Monetário Internacional. Eles estão pensando o país. E a gente, lendo documentos que é feito especificamente para o país, né, para estudar a questão econômica do país, a gente vê ali alinhado todas essas diretrizes que o país deve caminhar para conseguir essas diretrizes. E eles têm tipo um checklist. Já conseguimos isso, vamos aqui, vamos ali, vamos conseguindo esse, aquele. Então, o Brasil é pensado economicamente por esses organismos internacionais. E é em relação a isso que nós temos que lutar. Então, quando os demais dizem, vamos lutar, nós temos que lutar com muita força mesmo, porque o nosso opositor é poderoso. Nós temos que fazer de todas as formas possíveis para conseguirmos isso. Temos que ir à rua em greve, temos que fazer manifesto, temos que telefonar para parlamentar, temos que fazer de tudo, porque senão todo o nosso país riquíssimo entrega tudo o que tem nas mãos, principalmente do sistema financeiro. Esta aqui é a tabela de lucro dos bancos. Veja que aqui em 2015, apesar de toda a retração, ele ainda conseguiu bater recordes de lucratividade. É escandaloso o lucro dos bancos, que até é maior do que isso. Eles, para esconderem os seus lucros, fazem uma porção de reservas, porque senão ainda seria maior do que esse que está apresentado. E como é que nós vamos fazer para lutar contra isso? De todas as maneiras possíveis. Temos que fazer isso de uma forma muito contundente. Nós somos da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma associação civil sem fins lucrativos, existe há 11 anos. Né, somos todos voluntários. Estou aqui com a Júlia Pierro, que também é do Núcleo São Paulo, educadora. Né, nós estamos aqui numa batalha para divulgar essa questão da dívida pública aqui em São Paulo. Convido a todos que têm interesse para entrar em contato conosco, para vir com a gente, para irmos juntos nessa luta. E o que nós buscamos, né, o que nós queremos, como o nome da nossa associação já diz, é auditar esta dívida. Porque quem deve mais de 5 trilhões não pode ir pagando a dívida sem saber que dívida é essa que nós estamos pagando. Sem perguntar para onde vai esse dinheiro todo que nós pagamos. Quem são os credores da nossa dívida? Porque, por incrível que pareça, os credores da nossa dívida é sigiloso. Nós não podemos saber. Tem sigilo bancário para dizer quem são os credores da nossa dívida. Né? Para onde foi esse dinheiro? Quem se beneficiou com isso? Por que nós pagamos os juros mais altos do planeta? Por que nós pagamos isso? Contrário a todas as taxas internacionais de juros do mercado. Por que nós pagamos juros tão altos? Então, nós precisávamos de uma auditoria da dívida. Não é calote. Nós dizemos que a gente tem que pagar, sim, mas apenas o que a gente efetivamente deve. Nós não podemos ficar pagando o que a gente não deve. É tudo pago de qualquer maneira, valores que comprometem mais de metade do orçamento público, e ainda vem pedir à população que faça sacrifícios terríveis, que recebam menos benefícios do que já recebem,
para continuar alimentando esse sistema da dívida. Então, nós conseguimos uma frente parlamentar mista, agora recentemente, que nós vamos começar a trabalhar nisso, para lutar por uma auditoria da dívida. Nós estamos chamando a todos que queiram participar dos nossos núcleos, né? E eu acho que vocês receberam um folhetinho. Posso pegar um folhetinho aqui, por favor? Só emprestado um minutinho. Nós lançamos agora uma consulta nacional sobre reformas e auditoria da dívida. Pedimos a participação de todo mundo. É mais um instrumento para a gente lutar contra todas essas reformas, né? São 4 perguntinhas que estão ao final deste manual. Uma, se você concorda com essa reforma da Previdência. A outra, sobre a questão da reforma trabalhista. A outra, sobre a questão das privatizações. E o item 4, sobre se você concordaria em fazer uma auditoria da dívida. Tem um site que foi criado para isso, que chama www.consultanacional2017.com.br. Eu peço a todos que entrem na internet, votem, passem para os amigos, passem para todos os familiares e peçam para votar. Fazer um cliquezinho, é uma coisa muito rápida responder essas 4 perguntinhas, e ajuda muito, né? É mais um instrumento de luta que a gente tem. Peço também para as entidades, nós temos inúmeras entidades apoiadoras, estão todas lá no site. Ainda podemos receber no curso da outras entidades que queiram apoiar, que queiram colocar no seu site um link para essa consulta nacional, para que seus filiados possam votar, né? Então, eu peço a todos que nos ajudem, colaborem para essa consulta nacional 2017. E deixo com vocês também os nossos contatos da Auditoria Cidadã, né? Nós temos a nacional, aqui é o site da Delegacia Sindical de do Núcleo de São Paulo, o site da auditoria, o nosso Facebook, que é muito interessante, tem muita matéria. O site também tem vários vídeos que relatam com mais detalhes a questão da dívida pública. E era essa a mensagem que eu queria passar. Eu agradeço imensamente essa oportunidade para falar da dívida pública, da Previdência Pública, e agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada. Bom abraço.